Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live. Você que está vendo ao vivo, você que está vendo depois aí, por meio do Facebook, do YouTube, seja muito bem-vindo, amém? Então assista, compartilha, vamos levar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos para esse momento de adoração, esse momento de meditação na palavra de Deus. Nós estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. Já passamos aí pela carta à igreja de Esmirna, também pela carta à igreja primeiro pela carta à igreja de Éfeso, depois a carta à igreja de Esmirna, e hoje estudando a carta à igreja de Pérgamo. Bem, estamos em um novo horário, aos sábados, 5 horas da tarde. Vamos fazendo aí as terças e quintas, às 4 horas, mas agora com o fim já de parte da pandemia comercial, com a reabertura do comércio, estamos aos sábados, 5 horas da tarde. Seja bem-vindo aí a todos que estão chegando já, que Deus abençoe, a paz, meu Leonardo, a paz, minha esposa, todos os irmãos já estão aqui com a gente, vão compartilhando, tá bom? Leva essa live para mais pessoas, mesmo você que está assistindo depois, que está assistindo posteriormente essa live aí por meio do YouTube, por meio do Facebook, compartilha, leva essa live para frente aí, vamos falar de Jesus, vamos divulgar a palavra de Deus. Use a sua rede social como meio de divulgação da palavra de Deus, como meio de levar o evangelho de Jesus a pessoas, aos seus amigos, aos seus familiares, àqueles que fazem parte da sua rede social. Amém? Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, fica com a gente e compartilha, tá bom? Não deixa de compartilhar não. Vamos levar essa live para frente aí, vamos abençoar pessoas, vamos espalhar paz. A mídia está aí espalhando guerra, espalhando tribulação, espalhando tormento, mas nós vamos espalhar paz. Nós somos mensageiros da paz. Amém? Então não assista sozinho, vamos levar paz, vamos levar a palavra de Deus, levar uma exegese bíblica confiável para todos os nossos amigos, irmãos e familiares que participam conosco do nosso Face, Instagram, YouTube. Vamos usar tudo isso como meio de divulgação da palavra de Deus. Paz a todos que estão chegando, fica com a gente, compartilhe, tá bom? Manda para frente, estamos aqui aguardando os irmãos que estão chegando, irmã Jussiane também. A gente estava contando os dias, né? Para hoje aí, que bênção. Amém? Nesse novo dia e horário, a gente que já vinha aí há uns 3 meses ou mais, né? Desde março, na verdade, com esses estudos nas terças, primeiro terça e sexta, depois terça e quinta, e conforme o comércio foi reabrindo, foi ficando inviável para a gente continuar no meio de semana, mas agora aos sábados temos a oportunidade de estar juntos aqui para meditar na palavra de Deus. Diácono Sérgio entrando aí também, Mãe Irene, Diácono Sérgio que sumiu por um bocado de dia, estava em Minas, né? Aprendendo a falar uai, comer pão de queijo. E eu não sei se já está em Conquista de novo. Seja bem-vindo aqui na live com a gente. Minha esposa já colocando minhas páginas aqui também, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você ainda não curtiu, entra lá, curte a página do Face, se inscreve no canal do YouTube e vai ter lá centenas de ministrações para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo todos. Vamos meditar na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Carta à igreja de Pérgamo, terceira carta de Jesus às igrejas da Ásia. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Apocalipse 2, versículos do 2 ao 17, carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo ficou conhecida como uma igreja negociadora, a igreja que negociou a fé, a igreja que negociou a própria vida, negociou os próprios princípios e estava sempre disposta a fazer um negócio, sempre disposta a negociar seus princípios, suas bases, seja em troca de favores, seja em troca da própria vida. Foi uma igreja que enfrentou a perseguição através de negociações, e isso não agradou a Deus, e isso foi ofensivo aos princípios de Deus. No século I, Pérgamo chegou a ser a capital da Ásia, e capital de Roma na Ásia, e isso trouxe uma visibilidade muito grande para aquela cidade. Havia ali templos de Zeus, a Zeus, Dionísio, Asclepos e a Atenas. Então 4 deuses gregos eram venerados ali, e também em Pérgamo estava o templo do próprio imperador. Ele era adorado como um Deus vivo na terra, e estava ali em Pérgamo esse templo onde todas as pessoas vinham da Ásia inteira para adorar o imperador, oferecer sacrifícios ao imperador e às outras 4 divindades ali em Pérgamo. Havia ali ainda uma biblioteca muito completa, uma das mais completas da Ásia, se não a mais naquela ocasião, e que era composta de cerca de 200.000 volumes, 200.000 livros, de todas as religiões, de toda a história, de diversos países, enfim. E o principal deus daquela cidade era Asclepo, que era o deus da medicina, que era personificado, era representado pela imagem de uma serpente enrolada em uma taça, que até pouco tempo, até eu lembro muito disso ainda, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, eu era criança, não sou tão velho, e eu lembro que nas farmácias, nas placas das farmácias, tinha sempre no canto aquela serpente enrolada na taça. Aquela era exatamente a imagem de Asclepo, o deus da medicina. E era a divindade principal da cidade de Pérgamo, era justamente esse deus que era conhecido ou descrito como um deus que curava. E por isso as pessoas iam para Pérgamo também em busca de cura. Fica claro que Pérgamo, ao contrário de Éfeso, por exemplo, que era uma capital comercial, que era uma capital marítima, Pérgamo era a capital da idolatria. Era onde as pessoas iam não para negociar coisas, não para comprar e vender, elas iam por motivos de adoração aos deuses, por motivo de veneração àqueles deuses, e portanto se tornou a capital da idolatria. Jesus ele vai descrever a cidade de Pérgamo como a cidade onde estava o trono de Satanás, no versículo 13 de Apocalipse 2, a cidade que estava o trono de Satanás. E por que Jesus descreve assim? Porque ali era a capital da idolatria, era onde estava concentrada toda a idolatria, ou a base mais importante da idolatria na Ásia Menor. E dentro dessa cidade idólatra havia uma igreja que existiu lá, e que Jesus ele vai apontar qualidades e vai apontar defeitos nessa igreja. Ele sempre vai apontar as qualidades e vai apontar os erros. Isso ele faz em todas as igrejas, e como nós já estudamos aqui nas bases das igrejas de Éfeso e de Esmirna, a forma como Jesus se apresenta para cada igreja era de acordo, presbítero Moacir entrando aqui, Pai do Senhor, meu querido, era de acordo com os problemas ou as necessidades dessa igreja. Então Jesus ele vai se apresentar de acordo com a situação de cada igreja, e por isso ele tem 7 cartas e 7 apresentações diferentes. E Jesus também vai fazer uma promessa diferente para cada uma dessas 7 igrejas. Isso por quê? Porque Jesus se apresenta de forma diferente, porque ele é aquilo que necessitamos que ele seja. Por isso ele disse a Moisés: eu sou o que sou, o Yahvé, esse é o meu nome. Porque ele é exatamente o advogado para os injustiçados, ele é o médico para o doente, e assim por diante. Por isso Jesus escreve para 7 igrejas, se apresenta de 7 formas diferentes, e ao final ele faz 7 promessas diferentes.
Porque, de repente, o que para você é uma grande promessa, para o seu irmão não é. Ou o que para você não é nada, para o seu irmão é exatamente o que ele precisa. Então Jesus ele vai fazer promessas diferentes para pessoas com necessidades diferentes. E todas essas promessas se concentram na chegada ao céu. Então vamos aqui ao iníciozinho dessa carta. A igreja de Pérgamo, ela existiu no século I, ela não foi uma igreja muito duradoura, e ela foi contaminada por alguns costumes não bíblicos, alguns princípios que não agradavam a palavra de Deus. Ela passou a ceder. O que aconteceu? Sendo a capital da idolatria, não é difícil imaginar que essa igreja ela sofreu perseguições. Ela passou a sofrer algumas perseguições. Então o que Éfeso, o que a igreja de Pérgamo, com Éfeso na mente aqui, qual a estratégia que a igreja de Pérgamo adota diante dessas perseguições? Eles começam a negociar, eles começam a fazer parte, a participar de alguns eventos idólatras, eles começam a participar de alguns atos de idolatria. Tudo isso para quê? Para que eles pudessem viver tranquilamente naquela cidade sem sofrer perseguições maiores, sem chegar ao nível de morte. Até porque Jesus vai falar aqui sobre um Antipas que já havia sido morto e não negou a fé no meio deles. Então o que dá a entender é que essa igreja, apesar de Jesus elogiar esse Antipas, mas parece que a morte dele para essa igreja, ele serviu muito mais como uma forma de fazê-los ter medo do que de aprender com o exemplo deles. Porque foi uma igreja que passou a negociar princípios. E quando essa igreja começa a negociar princípios, ela recebe essa carta e do próprio Jesus, escrita por João. E Jesus começa assim, versículo 12. Você que ainda não abriu a sua Bíblia, abre aí, tá bom? Vamos acompanhar. Você que está assistindo já com a gente, seja muito bem-vindo. Muitos irmãos mandando a paz aqui, a gente começa respondendo alguns, depois não tem como acompanhar mais. Mas na medida do possível a gente vai tirando dúvidas, vai respondendo alguns comentários aqui, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e compartilha. Não assiste essa live sozinho não, por favor, tá bom? Compartilha, manda essa live para frente, vamos divulgar a palavra de Deus. Então você que já está se alimentando aqui, compartilha aí, use a sua rede social para levar a palavra de Deus. Versículo 12, Apocalipse 2, diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então observe qual a apresentação que Jesus vai fazer de si mesmo para a igreja de Pérgamo, como ele se vende para essa igreja. Eu sou aquele que tem uma espada aguda de 2 fios. Espada na Bíblia, isso, filho, obrigado. Espada na Bíblia fala da palavra. Espada na Bíblia fala daquela palavra que corta, da palavra que transforma, da palavra que muda. A Bíblia, em todo o Novo Testamento, a palavra ela vai ser simbolizada pela palavra. Então observe que Jesus ele chega para uma igreja negociante, ele chega para uma igreja que estava negociando princípios, negociando a mensagem, negociando a fé, negociando a própria vida. E Jesus ele vai se apresentar como? Ele diz: eu sou aquele que tem a palavra verdadeira. Eu sou aquele que tem uma espada aguda. A gente vai ver aqui na frente no versículo 16, a gente já vai fazer uma exegese dele. Mas no versículo 16 ele deixa claro dizendo: essa espada sai da minha boca. Ele está falando exatamente da própria palavra. Não há como negociar princípios sem corromper a palavra. Não há como negociar modo de viver sem corromper a mensagem. Então, no momento que essa igreja começa a negociar o seu modo de vida, o que está acontecendo? De onde está fluindo isso? Flui do altar. A palavra pregada naquela igreja começou a ser uma palavra liberal, começou a ser uma palavra corrompida, começou a ser uma palavra profanada. Então, tudo que essa igreja precisava era de um retorno a uma mensagem bíblica verdadeira. Tudo que essa igreja precisava era de um retorno aos princípios da palavra de Deus. Então Jesus ele vem e ele vai se apresentar para essa igreja, mostrando para ela exatamente o que faltava nessa igreja. O que faltava nessa igreja? Faltava uma mensagem verdadeira, faltava uma palavra que não fosse negociada, faltava uma palavra que não fosse
fruto de negociação, de abertura de quebras de princípios, uma palavra que não fosse para agradar esse ou aquele, mas uma palavra pura. E é por isso que ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem uma espada aguda de 2 fios, eu sou aquele que tem uma palavra pura, eu sou aquele que tem uma palavra verdadeira, eu sou aquele que tem uma palavra não contaminada, eu sou aquele que tem uma palavra que traz dentro dos princípios, da sua referência, da sua concordância, de tudo que está antes e que está depois. Queridos, onde falta a palavra verdadeira, pura, genuína, sempre haverá negociação de princípios. Onde a palavra não é pregada da maneira como ela é, da forma como ela é, dos seus princípios, do seu contexto, seja esse contexto textual, histórico, cultural, geográfico, linguístico, quando a palavra não é pregada respeitando esses princípios, você vai ter sempre uma negociação de valores, você vai ter sempre uma negociação de princípios. Onde a palavra não é pregada, você tem ideologia sendo pregada. E o que é uma ideologia, pastor? É uma ideia que surge na mente de alguém e se transforma em doutrina, aonde começa-se a pregar tanto aquela ideia que dali a certo ponto ela é consagrada na mente das pessoas e ela se transforma em base doutrinária para o céu. Quantas igrejas inteiras que estão sendo conduzidas por ideologias? Alguém um dia pensou que deveria ser de tal modo e começou a pregar isso como verdade. E mais do que isso, alguém começa a pregar isso agora entregando em nome de Deus. Quando alguém lhe contesta e diz: olha, onde está escrito isso que você prega? Não, foi o Senhor quem me revelou. Queridos, todas as revelações, elas precisam ser confirmadas na palavra. Um dia foi revelado para que a palavra fosse escrita, e uma vez que a palavra foi escrita e foi fechada, o cano sagrado foi fechado. Agora é o contrário, não é revelado para ser escrito, é escrito para ser revelado. Toda revelação ela precisa passar pelo crivo da palavra. Toda profecia ela precisa ser comprovada pela palavra. Por quê? Porque Deus não se contradiz. E se Deus não se contradiz, não é como o Senhor usar um profeta, um pastor, um ministro, um evangelista hoje para pregar coisas que vai contrário ao que ele já estabeleceu na palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai escrever dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse que nós já colocamos. Então, queridos, o fundamento está posto. E se o fundamento está posto, quando a base da casa é construída, as paredes não seguem seu próprio rumo, as paredes seguem o que está na base, ela acompanha a base. Portanto, essa igreja negociou princípios, e ao negociar princípios, foi revelado que ali também havia uma negociação da palavra. Alguém dizia: olha, não tem problema, vá lá no evento, assim você não sofre perseguição. Veio o decreto dizendo: olha, precisa ir adorar, porque senão vai ser morto. E tinha alguém no altar dizendo: não, pode ir, vai lá, vai dar certo, salva a tua vida. Deus entende. E aí Jesus vem e ele vai trazer à tona agora Mateus 10, 28. O que é que diz em Mateus 10, 28? Palavras do próprio Jesus: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqueles homens estavam indo para aqueles eventos pagãos, estavam participando de mesas idólatras para evitar a espada do imperador. E Jesus ele vai se apresentar de que forma? Ele diz: eu sou o que tem uma espada aguda de 2 gumes. O que ele está dizendo? Vocês estão evitando cair na espada do imperador, mas vocês vão cair na minha espada. E da espada do imperador eu posso te livrar, mas operando Deus, agindo Deus, se é Deus quem está fazendo, querido, ninguém pode livrar, ninguém pode impedir. E é por isso que Jesus vem para essa igreja que corria, que evitava a espada do imperador, e ele diz: eu também tenho espada.
E a minha espada é a palavra, que corta, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai até, atravessa juntas e medulas e faz diferenciação entre alma e espírito. O que o escritor aos Hebreus está dizendo quando ele diz que a palavra ela diferencia alma e espírito? Ele está falando de emoção e razão. A palavra sempre vai afastar a emoção da razão e vai te mostrar as duas coisas. O que eu sirvo hoje, o que eu vivo hoje, eu preciso me perguntar isso. Isso é baseado na minha emoção ou isso é baseado na razão? E qual é a razão? É a palavra de Deus. Eu não posso seguir a ideologias, eu não posso seguir a ideia de não, eu senti de fazer isso. Não é porque eu estou sentindo de fazer isso aqui, irmão. Tudo que você sente é na alma, tudo que você sente é na tua alma. O teu espírito não sente nada, o teu espírito sabe. O teu espírito não imagina, o teu espírito sabe, ele conhece as profundezas de Deus, porque ele está em contato com o Espírito de Deus, que conhece as profundezas do Altíssimo. Então, meu irmão, paremos com essas coisas, de não, é porque eu vou fazer isso aqui porque eu senti de fazer. Tem princípio, tem base, pode ser confirmado na palavra, isso pode ser contestado com a palavra. Se sim, vai em frente. Mas se não, pare, porque tudo que você sente é na alma. Só que tem um detalhe: Deus não se comunica com a tua alma, o Espírito de Deus se comunica com o teu espírito. Então, se o que você sente é na alma e Deus não se comunica com a sua alma, o que você sente não serve de profecia, o que você sente não serve como doutrina, o que você sente não serve como base de exigência a outros. Você pode até fazer o que você sente de fazer, mas isso não quer dizer que Deus falou com você. Amém? Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente tem isso, alguém vai ser contestado por algo que está fazendo, e aquilo é errado, aquilo é biblicamente errado. Não, mas eu senti de fazer. Sentiu de quem? Amém? Porque Deus não se comunica com a tua alma. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Ou Deus disse, ou Deus não disse. Ou Deus se comunicou com você, ou Deus não se comunicou. Esse meio termo que a gente criou é base para criar ideologias. Ideologias são heréticas, são hereges. Vai te transformar num herege, num negociador de princípios da palavra de Deus. Amém? Minha esposa está colocando aqui, ó, é triste ver que muitos pastores negociam valores bíblicos para encher a igreja. O próprio Jesus falou que o céu é tomado à força, e tem muita gente querendo facilidade, indo contra a palavra de Deus. Pérgamo, ela é uma carta que profeticamente, ela representa o período que vai a partir de 312 até mais ou menos 1517, até mais ou menos 1417. Então ela vai um pouquinho mais de 1000 anos, 1100 anos mais ou menos, profeticamente falando. E o que aconteceu em 312? Em 306, o imperador Constantino assume o Império Romano. Em 312, ele faz uma proposta para a igreja. Ele vai patrocinar a igreja vai se transformar em religião do império, e ele vai transformar essas igrejinhas que se reuniam em Catatumba. Ele diz: não, eu vou construir para vocês grandes templos, ordenados de ouro, de prata. A perseguição acaba, eu patrocino a igreja com dinheiro do império. Porém, a partir de hoje eu dito as regras, a partir de hoje eu digo o que pode e o que não pode, a partir de hoje eu ensino as coisas aqui dentro. E a igreja de 312, ela aceitou o fim da perseguição em troca do patrocínio. Observe que Pérgamo, tanto na igreja local quanto na igreja profética, ela é uma igreja negociadora. A igreja deixou Constantino entrar na igreja e ele mandava e desmantava, ele reunia concílios, ele cria o poder papal, ele cria o batismo de crianças para poder satisfazer os adoradores de Moloque que vinham para a igreja. Ele vai criar adoração a ídolos que a igreja repugnava. Por quê? Ele está governando um império que é politeísta, então ele precisa negociar isso. Ele diz: olha, a gente precisa inserir as imagens dentro da igreja. E aí os bispos vão dizer: mas os irmãos não vão aceitar a gente colocar aqui um templo de Zeus, uma imagem de Zeus, de Apolo, de Asclepo. Diz: não, tem uma alternativa. A gente pega essas mesmas imagens e coloca o nome dos apóstolos, coloca o nome de Maria na imagem de Diana, que é a mesma imagem. Coloca o nome de Pedro, de Paulo, de João na imagem do Deus tal. Então trazem as imagens para dentro da igreja e colocam os nomes dos apóstolos.
Aí chega dezembro, 25 de dezembro, precisa comemorar a Saturnália, adoração ao nascimento do Deus Sol. As pessoas comemoravam trazendo um pinheiro para dentro de casa, trocavam presentes, faziam uma ceia bonita. Aí os bispos dizem, não, a gente não pode, os irmãos não vão aceitar. Mas quem está mandando agora é Constantino, ele diz, não, é tranquilo. A gente vai comemorar o nascimento do Deus Sol, vocês falam que está comemorando o nascimento de Jesus. A festa é a mesma, os padrões são os mesmos, mas vocês dizem que está comemorando algo diferente. Então observe que foi inserindo coisas dentro da igreja, em troca de um patrocínio, em troca de transformar a igreja em megatemplos. E observe como essa igreja foi negociando a fé, foi negociando princípios. E como Jesus vai se apresentar para essa igreja, eu tenho uma palavra para vocês, eu tenho uma espada que sai da minha boca, que vai cortar vocês. Porque a palavra que salva é a mesma palavra que condena. Deuteronômio 28 vai mostrar isso. Eu boto diante de vocês a bênção e a maldição, é vocês que escolhem. Então a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. A escolha é sua se você obedece ou não. E isso é perigosíssimo. A Isabela está colocando negociar a nossa fé. É como anular a liberdade que nos foi dada na cruz. Voltamos a outra escravidão inseridas no Evangelho. Verdade. Vamos continuar aqui, versículo 13. Apocalipse 2, queridos. Nunca negocie tua fé. Não abra mão do que Jesus já comprou para você na cruz do Calvário. Não abra mão disso, não negocie. Viva os princípios. Vai ter vezes que vai ser muito ruim para a nossa carne, mas você precisa viver baseado em princípios. Você precisa viver baseado na palavra de Deus. Amém? A palavra, ela é soberana, ela está acima das minhas próprias ideias. E aí quando eu falo de viver a palavra de Deus, eu preciso cortar para os dois lados, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ele diz é uma espada de dois fios. E como é viver a palavra de Deus, pastor? Viver a palavra de Deus é eu impor as minhas regras que a palavra exige que eu tenha, mas eu também abrir mão das ideologias que durante o tempo eu segui acreditando que era a palavra. Tem muita coisa que você prega e exige dos outros como doutrina e que são ideias suas, ou de alguém que veio antes de você. Então seguir a palavra de Deus exige as duas coisas, tanto em eu obedecer as regras que lá estão colocadas e que eu estou desobedecendo, quanto em eu abrir mão das regras que eu mesmo inventei e que eu prego como se fosse a palavra. A palavra tem que ser o centro. O que ela permite está permitido e ninguém pode proibir. O que ela proíbe está proibido e ninguém pode permitir. Ou eu uso as duas coisas, eu obedeço as duas coisas, ou eu nunca vou viver a palavra da maneira que ela é. Não adianta eu obedecer tudo que a palavra exige e ainda acrescentar um monte de regras minhas. Deus não tem compromisso com nossas tradições, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Também não adianta eu liberar um monte de coisas se a palavra não liberou. Então tudo precisa estar baseado na palavra, seja regra, seja liberação, precisa ser baseado na palavra de Deus. Versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás, é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante porque Jesus ele vai falar sobre isso. Apesar dessa igreja, ela está se corrompendo, ela está negociando, mas os irmãos não haviam desviado por completo. E Jesus, ele olha para isso e ele percebe isso, e ele vai dizer, olha, eu vou te punir pelo que você está errado, mas eu também estou vendo suas qualidades. Queridos, Jesus ele não vai apoiar os nossos erros, os nossos desleixos, ele não vai apoiar as nossas falhas, mas ele não deixa de ver também os nossos esforços. Jesus não é um Deus que só vê erros, não, ele vê seus erros e seus acertos. Todas as cartas Jesus tem uma crítica e tem também um elogio. Mesmo para a igreja mais errada, Jesus tinha um elogio. Por quê? Porque ele sempre vai ver os seus erros e os seus acertos. Ele é um Deus que sabe valorizar aquilo que você acerta, mesmo quando você está todo errado. Olha, errou 99 e acertou uma. Jesus vai te criticar pelos 99, mas ele vai te elogiar por essa uma. Ele não é igual a gente. Conta-se de uma professora que chegou em sala de aula e ela começou a fazer a multiplicação do 9, ela colocou lá 9 vezes 1, 8, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, ela foi colocando 36 até chegar no 81, e quando ela parou e os alunos estavam olhando para ela e um aluno levantou a mão e disse, professora, a senhora errou, a senhora colocou que 9 vezes 1 era 8,
E a professora disse: eu fiz isso para vocês verem o senso crítico que há dentro de nós. Eu acertei 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9. Mas vocês só viram que eu errei o mais fácil, 9 vezes 1. Porque a gente só vê o erro. E quando a gente vê o erro, a gente bloqueia para todos os acertos. Jesus não. Ele vê você errar tudo, mas ele elogia aquela uma que você acertou. Ele tem prazer nisso. Ele ainda volta depois e diz: olha, eu tenho contra ti que você está errando os outros 8. Mas esse que você acertou, eu vou te elogiar. Eu tenho prazer em te elogiar. Jesus é diferente da gente. Ele não é um Deus crítico. Ele é um Deus galardoador. Amém? O trono de Satanás que Jesus cita aqui no versículo 3, versículo 13, a gente falou sobre isso no início da live, que é a questão do trono da adoração politeísta, do paganismo, está em Pérgamo. Tudo que envolvia o paganismo na Ásia Menor naqueles dias estava centralizado em Pérgamo. E Jesus vai dizer: olha, essa cidade é o trono de Satanás, é onde Satanás habita. Porque onde há adoração a ídolos, queridos, há também adoração a demônios. Satanás, ídolos, eles não ouvem, eles não veem, eles não... Obrigado, filho, sempre nos ajudando aqui. Eles não sabem o que você está fazendo, é só uma imagem. Amém? Então, presbítero Marcinho colocando, espiritualmente Satanás formava parte dessa igreja. Sim, porque ela estava permitindo isso, negociando isso. Então os ídolos não ouvem nada. Então toda vez que alguém se prostra diante de um ser inanimado, quem recebe essa adoração é os demônios. E por isso Jesus vai dizer: olha, no lugar onde está o centro da adoração, seja de Zeus, seja de Atenas, de Dionísio, de Ascleto, ou o templo do próprio imperador, de adoração ao próprio imperador que estava ali também em Pérgamo, Jesus diz: aí é o trono de Satanás, é a morada do diabo, ele fica aí para poder receber a adoração. Ele não está falando da igreja de Pérgamo. O trono de Satanás não era dentro da igreja de Pérgamo, ele está falando da cidade de Pérgamo. É diferente, né? Que ele vai dizer: olha, eu sei que vocês moram onde é o trono de Satanás. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então Jesus ele vai fazer menção ao ambiente espiritual daquela cidade, que era um ambiente politeísta, de paganismo, era um ambiente de adoração a demônios, e Jesus vai criticar muito isso. Então ele diz: olha, eu sei que o ambiente de vocês é difícil. Antes que alguém diga: mas Jesus tem que entender, a cidade é que é difícil. Eu conheço a cidade, eu sei que o ambiente não é fácil. Versículo 14 e 15, versículos 14 e 15, vamos ler os 2 versículos. Mas algumas coisas tenho, porém, contra ti. Tenho algumas poucas coisas contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu também odeio. Então Jesus vai acusar essa igreja de ter seguidores de 2 doutrinas. A primeira é a doutrina de Balaão. Havia alguém chamado Balaão na igreja? Não. Jesus está fazendo menção a Balaão, lá de Números capítulo 22, que foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para poder profetizar contra Israel. Balaão não teve êxito, ele não conseguiu profetizar contra, porque quando ele abria a boca, Deus mudava a maldição em bênção. Então no final, quando ele vê que ele não consegue amaldiçoar, ele ensina Balaque como fazer o povo pecar. Ele diz: olha, Deus não vai sair do meio deles, porque eu não consigo amaldiçoar, mas se nós fizermos eles pecarem, o Senhor sai. Então já não seria a gente expulsando. Queridos, o diabo nunca poderá tocar na tua vida, exceto que você permita. Balaão ele entendia disso. Ele diz: olha, de fora para dentro a gente não consegue atingir o povo de Deus, mas se eles pecarem, Deus se afasta e o diabo faz o que quiser. Então Balaão entendia esse princípio. Não é Deus que permite o inimigo tocar. O inimigo não pode. Paulo diz o que? Nós somos tentados pelo quê? Pela nossa própria concupiscência. Amém? Então não é Deus que me tenta, mas não é o diabo que me tenta também, sou eu que tento a mim mesmo. É a concupiscência dos meus olhos, é através das minhas falhas, eu permito o inimigo me tocar, e isso é muito perigoso. Balaão entendia disso. Então o Senhor vai dizer: olha, eu tenho
dentre vocês, quem segue a doutrina de Balaão. Outro detalhe da doutrina de Balaão: por que Balaão se vendeu? Por que Balaão aceitou a propina de Balaque? Porque a oferta era muito boa. Balaão, ele é apresentado, muitos dizem, não, Balaão era feiticeiro, era isso, era aquilo outro. Não, se você ler Números 22, eu não estou falando da minha ideia ou da sua. Números 22 diz que Balaão era profeta e que Deus falava com ele. Uma coisa é eu achar que ele era feiticeiro, isso, aquilo, outro. Por que dizem isso? Porque no versículo 15 diz, Balaão não fez mais os encantamentos como fez da última vez. Só que essa mesma palavra é usada lá na frente em Eliseu. Porque encantamentos ele fala dos rituais proféticos. Mas a Bíblia apresenta Balaão a princípio como um profeta. E é muito claro dizer que Deus falou com ele. No caminho o anjo de Deus apareceu para ele. Portanto ele era um profeta. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Tá bom? Eu não estou discutindo a ideia, estou discutindo o que a Bíblia diz. Só que o que acontece? Por que Balaão sai de um ambiente profético para um ambiente satânico? Porque ele foi um profeta até o momento que ele viu a oferta. Quando Balaque manda os primeiros homens mandar uma oferta para Balaão, para ele lá, ele diz, eu não vou, e só falo o que Deus mandar. Só que Balaque manda dessa vez, a segunda vez, ele manda príncipes. E a Bíblia diz que eles vêm com um baú de tesouro. Então é nesse momento que Balaão ele vê o baú de tesouro em que ele se corrompe. Ele se corrompe para ganhar o ouro, para ganhar a prata. E quando ele vê, Balaque já no final de tudo fala, eu não vou te pagar, porque você não amaldiçoou, eu mandei você amaldiçoar e você abençoou. Então ele vai agora e vai ensinar Balaque a corromper, para poder corromper o povo. Porque ele faz tudo isso? Para ganhar aquele tesouro. Então Balaão foi um profeta verdadeiro a princípio, mas que se vendeu, ele vendeu seus princípios para ganhar um tesouro. E esse tesouro lhe custou a morte, porque no momento em que Israel invade Moabe, Deus ordena a morte de Balaão. E Deus diz, não, ele tem que morrer. Por quê? Porque ele se vendeu em troca de um tesouro. E aqui a doutrina de Balaão fala de que essa igreja estava se vendendo para poder não ser perseguida. Ela está se vendendo para poder não sofrer perseguições. O Senhor diz, isso é a doutrina de Balaão. As pessoas estão ensinando, os líderes estão ensinando a igreja a negociar princípios. E quem foi o primeiro a fazer isso? Foi Balaão. Então aqui está a doutrina de Balaão. A segunda doutrina que o Senhor critica é a doutrina dos nicolaítas. Nós estudamos sobre isso na carta à igreja de Éfeso. Nicolaítas eram aqueles que subjugavam leigos. Eram pessoas que se apropriavam, eles se aproveitavam da falta de conhecimento de outros para poder ensinar um monte de heresia e agariar fãs, colocando assim por dizer, agariar admiradores que lhe dariam principalmente dinheiro. Então eles ensinavam um monte de heresia, afastavam as pessoas dos princípios de Deus, mais ou menos igual acontece hoje em dia. Olha, se você trouxer uma oferta de 10 mil reais, amanhã vai amanhecer 100 mil na sua conta. Você já deve ter ouvido isso em alguns lugares, né? Você já deve ter ouvido isso em algum canto. Eu sou nicolaítas, pregadores que pregam heresias para negociar a fé. O presbítero Moacir está colocando o qual significa que eles tinham trocado a sua fé. Acredito que é uma continuação da última. Esta igreja cometia adultério espiritual. Sim, o Senhor vai tratar isso como prostituição. Ele fala da questão de Balaão, da idolatria, da prostituição espiritual. Nós somos a noiva do Cordeiro. No momento em que alguém adora um ídolo, está prostituindo a fé. A noiva está adulterando, ela está prostituindo. No momento que outra pessoa, outro ser, outra coisa é colocada como prioridade, você comete adultério espiritual, a prostituição espiritual, ou fornicação espiritual, certo? Então era uma igreja que ela prostituía seus princípios, ela se vendia em seus princípios. E tudo isso a partir de quê? Da obediência a doutrinas que permitiam a negociação e da obediência à doutrina daqueles que ensinavam as pessoas formas de se dar bem a partir de grandes somas de dinheiro, mais ou menos como acontece em muitas igrejas midiáticas da nossa geração. Amém? Versículo 16, chegando ao finalzinho da carta, diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve eu virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca.
Agora o Senhor ele faz uma ameaça. Ele diz assim: olha, vocês precisam se arrepender, ou do contrário eu vou vir a vocês muito em breve. Vocês fizeram de tudo para que o exército de Roma não viesse contra vocês, pois então está vindo o exército do céu, e eu vou combater contra vocês. É com espada, com lança? Não, eu vou combater contra vocês com a palavra genuína. Queridos, nós vencemos com a palavra. Nós precisamos estar apto. Pedro ele vai escrever dizendo: estais, pois, apto para dar a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Não é com briga, não é com discussão, não é com ameaça, é com a palavra genuína. A palavra confronta, a palavra devidamente contextualizada. Não é palavra fora de contexto, não é palavra que você pegou um versículo solto ali, usou, que não tem nada a ver com o que aquilo está dizendo, mas a palavra devidamente contextualizada, ela é confrontante, ela confronta o pecado, ela confronta falsas doutrinas, ela confronta heresias, confronta ideologias, ela sempre vai confrontar o erro. Portanto, fica com a palavra. O Senhor diz: brevemente eu venho contra vocês, e eu vou trazer uma palavra genuína, eu vou trazer a espada da minha boca, eu vou pregar uma palavra genuína, e a palavra vai condená-los. Quem condena é a palavra, quem salva é a palavra, quem condena é a palavra. A mesma palavra que salva é a mesma que condena, porque ela possui bênçãos e maldições. Ela possui bênção aos obedientes e maldição aos desobedientes. Então o Senhor diz: a minha palavra será suficiente para confrontá-los. A minha palavra será suficiente para poder trazer contra vocês a condenação que vocês estão merecendo nesses dias. Jesus ia julgar essa igreja, e ele ia vencer com a palavra, ele ia vencer através da pregação genuína, da explanação genuína, da exegese genuína da palavra de Deus. Queridos, estuda a palavra, conheça a palavra. Quem não gosta de ler fica obrigado a obedecer tudo que ouve. Quem não se dedica à leitura fica condenado a obedecer tudo que escuta. Todo mundo que chega para você e apresenta algo como verdade, você não conhece a palavra, você só tem ideias. Eu já me peguei em debates com pessoas que, depois de confrontá-los com a palavra, eles diziam: não, mas eu vou ficar com a minha ideia, porque eu aprendi assim. Mas aprendeu errado, de alguém que não tinha compromisso com a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, meu irmão, você não é mais enganado com ninguém, por ninguém. Quando você conhece a palavra de Deus, você não é mais enganado por nada, por ninguém. Não tem nada que possa te ludibriar. Você vai estar com um filtro nos seus ouvidos que te impede de engolir qualquer coisa. Então conheça a palavra, estuda a palavra, mas não seja um criticador a partir de um conhecimento que você não tem. Porque tem muita gente que é ótimo para criticar. Não, eu quero criticar, eu discordo do que está sendo pregado. Baseado em quê? Porque se você discorda baseado nas suas ideias, sua discordância é nula. Se você discorda baseado no que você acha, sua discordância é nula. Para você discordar, você precisa ter uma base bíblica para isso. Não, eu discordo porque em tal lugar está escrito assim, assim e assim. Jesus venceu Satanás no deserto como? Ele vence com a palavra. Quando Jesus ele vai para o deserto, Satanás tenta ele 3 vezes. 3 vezes Jesus devolve com a palavra. E sabe o que é mais interessante? As 3 falas do diabo para Jesus é retirada da Bíblia. As 3 falas do diabo também eram baseadas na Bíblia. Só que quando você vai olhar os textos que Satanás citou, os 3 textos estão fora de contexto. Satanás ele foi o primeiro pregador a pregar texto fora de contexto. Ele cita 3 versículos para Jesus, e todos 3, quando você olha no contexto, não significavam o que Satanás estava dizendo. Observe a importância do contexto. Jesus também vai citar 3 versículos para o diabo, mas os 3 versículos de Jesus estão devidamente contextualizados. Então, querido, se você prega texto sem olhar o contexto, se você prega versículo solto, você já chegou no nível do diabo. Parabéns. Não sei se devo te dar parabéns por isso. Então, se você quer pregar uma mensagem no nível de Jesus, leia os versículos que vêm antes, leia os versículos que vêm depois. Procure interpretar o que aquele versículo realmente diz, porque esse é o nível de Cristo. O diabo não, ele pega um versículo solto e cita, e o contexto diz outra coisa completamente diferente. Mas a Bela está colocando aqui: triste
que essa verdadeira palavra hoje foi trocada por amuletos, caminhos para facilitar a fé, mas que na verdade só traz maldição, verdade. A palavra de Deus nesses dias, ela foi extremamente negociada. As pessoas saem da igreja levando um monte de coisa, tanta coisa ungida em nossos dias, que na verdade não tem nada de ungido naquilo ali. É unção disso, unção daquilo outro. Gente, é tanto troço que a macumba já está perdendo para a igreja. E por que as pessoas obedecem isso? Porque elas não conhecem a palavra. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra muda qualquer coisa. A palavra sempre vai ser o fator principal para transformar, para mudar, para gerar uma vida nova nas pessoas. Então fica com a palavra, entre as suas ideias, entre as minhas ideias. Paulo, ele elogia isso. Paulo, ele chega em Bereia e ele pregava. Meu Deus, eu imagino como era Paulo pregar. E os irmãos chegavam em casa, eles abriam aqueles pergaminhos e iam conferir se o que o apóstolo Paulo pregou estava certo. E aí, se você falar assim, poxa, Paulo devia ficar muito chateado com isso. Não. Paulo, ele vai influenciar Lucas, e Lucas vai escrever em Atos 17:11, dizendo: os irmãos de Bereia eram nobres, mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que Paulo pregava, eles conferiam para ver se era realmente assim. Não é conferir se o versículo está na Bíblia, porque se conferir só se o versículo está na Bíblia, os 3 versículos que Satanás citou, também estavam na Bíblia. Sim, se for para conferir, vamos ver se o versículo existe. Sim, o que o diabo citou existe, está na Bíblia. Mas o contexto dava outro significado àquele texto. Texto sem contexto é pretexto de heresia. Texto sem contexto é pretexto para colocar cabresto. Então foge desse negócio. O presbítero Leonardo colocando muito barulho e pouca palavra. Falou e disse, querido. Apocalipse 2, versículo 17, último versículo da carta. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Olha que promessa linda. É 2 promessas maravilhosas aqui. A primeira, o maná escondido. O maná fala de pão. Jesus diz: eu sou o pão vivo. Deixa eu ler antes aqui, minha esposa colocando. Tem muita gente que, para continuar com o seu erro, usam versículos de forma errônea. E o pior ainda, ensina como forma de se sair. Verdade. Eles usam textos para poder justificar os seus erros. E textos fora de contexto. Então essas pessoas já chegaram no nível do diabo. Já chegou a um nível interessante. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, então você chegou no nível bom. Mas a gente tem que chegar no nível de Jesus. Amém? O nível do diabo vai te levar para o inferno. Então, maná escondido aqui fala do pão. Fala do pão que alimentou o povo no deserto. E quem é o pão da vida? Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Queridos, deixa eu fazer uma exegese desses 2 versículos. Primeiro, esse que diz: te darei um maná escondido. Maná escondido. Depois ele vai falar sobre o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná que caía no deserto todos os dias, o pessoal colhia de manhã, quando eles acordavam, o maná estava lá, eles recolhiam. Quando dava 6 horas da tarde, 6 horas em ponto, aquele maná, ele dava bicho e ele fedia carniça. Ele simplesmente se transformava em vermes. Minha esposa colocando minhas páginas aqui no Facebook, do YouTube. Você que está assistindo, não curtiu a página, assim que acabar, clica aí, curte a página do Facebook e se inscreve na página do YouTube, tá bom? Tem centenas de ministrações lá, muitas lives que a gente está fazendo aqui já há muitos meses. Queridos, entra lá, dá essa força pra gente, avisa para os seus amigos e pede para eles curtirem e compartilhar também, tá bom? Curte no Facebook, se inscreve lá no YouTube. Então, maná todos os dias, 6 horas da manhã ele caía, 6 horas da tarde ele apodrecia. Por isso a lei dizia: não pegue suficiente para 2 dias, só pegue para 1 dia. O interessante é que era algo tão espiritual que o da sexta-feira não apodrecia. Eles podiam pegar a porção dobrada, que servia para sexta e sábado, porque no sábado eles não podiam colher maná. Então, o de segunda a quinta apodrecia, o de sexta-feira só apodrecia sábado à tarde.
Mas houve um maná. Uma vez o Senhor dá uma ordem a Moisés dizendo: olha, recolhe uma vasilha de maná e coloca dentro da arca. E essa vasilha de maná que ficou dentro da arca, ela atravessou milênio e não apodreceu. Já tinha lá 1400 anos e o maná estava intacto. Ele não apodreceu. Todo dia 6 horas o maná apodrecia, mas o da arca não. E qual o segredo? Aquele maná era uma tipificação do próprio Cristo. Por isso Jesus, quando ele vem, ele vai dizer nos evangelhos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que ele está dizendo? Eu sou o maná que estava na arca, o pão vivo que nunca apodreceu, que ficou lá mais de 1000 anos e não apodreceu. Eu era aquele pão. Ele está falando de uma tipologia, uma linguagem simbólica, mas ele diz: eu sou aquele pão. Agora Jesus vai dizer assim: eu te darei um maná escondido. Qual é o maná escondido? É justamente o maná que estava dentro da arca. O maná escondido fala de vida eterna, fala do próprio Cristo. Quando ele diz: eu te darei o maná escondido, ele está dizendo: eu te darei a vida eterna. Você vai ter vida eterna igual aquele maná tinha. Ele era o próprio Jesus. Então Jesus está dizendo o que? Eu vou te dar a minha vida. Olha a beleza de uma simples palavra: te darei o maná escondido. Ele está dizendo: eu vou te dar a minha vida. Eu me dou para vocês. Se você vencer, eu me dou para você. Eu dou a minha vida para você. Você vai ter a vida eterna. O maná escondido é o maná da arca, o pão vivo. E Jesus diz: eu sou esse maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Olha que coisa linda. A segunda promessa é de uma pedrinha branca. Pedrinha branca, se eu for estudar essa pedrinha branca a partir da cultura ocidental e da cultura do século 21, a gente vai dar um monte de interpretação errada. Só tem um jeito de eu entender essa promessa: eu voltando e tentando entender o que esses irmãos entenderam há 2000 anos atrás. Eu preciso voltar para a cultura de 2000 anos atrás, da Ásia Menor, Império Romano, dentro de Pérgamo, e entender nessa cultura o que significava uma pedra branca. Ok? Porque se eu tento interpretar a Bíblia com a minha mente de hoje, eu vou dar a interpretação errada, certo? Então, o que significava uma pedrinha branca naquele tempo? Porque a carta, apesar de ser profética, mas ela foi escrita naquele tempo e para aquela igreja. Então, o que era uma pedrinha branca? Nos tempos antigos, a entrega de uma pedrinha tinha muitos significados, mas era sempre ligada à vitória, certo? Uma das interpretações que dava era quando um jurado absolvia um réu. O corpo de jurados está lá no julgamento e o réu está sendo julgado, os jurados estão ouvindo. Então, quando chegava a hora do jurado dar o veredito: olha, esse réu é culpado ou ele é inocente? Se o jurado número 1, que era aquele que representa o corpo de júri, se ele se ele pega essa pedrinha branca e ele entrega para o juiz, ele está dizendo: você é culpado. Mas se eles julgaram que esse réu é inocente, então ele pegava a pedrinha branca e jogava no chão. Então Jesus diz: eu estou pegando uma pedra branca e estou dando para vocês. Porque no momento em que o jurado jogava essa pedra no chão, os oficiais pegavam a pedra e entregavam para o réu. Se a pedra está na mão do juiz, o réu é culpado. Mas se a pedra está na mão do réu, o réu é inocente. Então Jesus diz: eu vou te dar uma pedrinha branca. O que ele está dizendo? Eu estou te absolvendo dos seus pecados. Eu estou te dando perdão. Enquanto essa pedra estiver na mão do juiz, você é culpado. Mas no momento que Jesus diz: eu vou entregar para você, ele está dizendo: você vai ser perdoado de todas as suas falhas. Você vai ser perdoado de todos os seus erros. A segunda interpretação, o segundo uso que era dado para aquela pedrinha branca. Quando um escravo era libertado, era dado a ele um colar com uma pedra branca. E esse colar possuía o seu nome. Isso responde à pergunta do presbítero Leonardo, do presbítero Maciel, sobre o nome, o novo nome. Era dado a ele um colar com aquela pedrinha branca. Até hoje alguns fazem, né, como forma de artesanato, aquele colar de corda preta com pedrinha branca, com o nome. Enquanto ele tinha, por que isso? Porque escravo não tem nome. Escravo é escravo, ninguém se importa de quem ele é filho, de onde ele veio, se ele foi rei ou se ele nasceu escravo. Ele é escravo. Ele está ali, ele tem que servir. Escravo não tem nome, escravo não tem ascendência. Escravo não tem nem descendência. Então assim, não é que ele não tem, mas é que ninguém se importa. Ninguém liga de saber o nome do escravo, ninguém liga de saber de quem ele é filho.
Então, quando o escravo era solto, ele ganhava aquele colar com uma pedrinha branca, e nela estava escrito em tinta preta o nome dele. Então, enquanto ele usasse aquilo ali, era uma forma de dizer: eu sou livre, eu tenho nome. Então, quando alguém chegava diante dele, que ia chamá-lo de escravo, olhava para a pedrinha e dizia: ô fulano, ele ganhou um nome, ele era livre, ele não era mais escravo. Então, se a gente pega a pedrinha branca para a primeira interpretação, Jesus está dizendo: eu perdoo os seus pecados. Se a gente pega a pedrinha branca para a segunda interpretação, Jesus está dizendo: eu vou te dar um nome de liberdade, você não vai ser mais escravo. Jesus falou sobre isso. Ele diz: eu não te chamo mais de escravo, eu te chamo de filho. Ele chamou os discípulos primeiro de amigo, depois diz: vocês são meus filhos. Como amigos eu conto para vocês tudo o que meu pai me fala, como filhos vocês são herdeiros do céu. Então Jesus está te dando um nome de filho. Ele está dizendo: você não é mais escravo, você está ganhando uma pedra branca com um novo nome, você tem nome, você é livre. Você é livre, o Senhor te libertou. Nós precisamos usufruir da liberdade, da libertação. Parece a mesma coisa, mas não é. Tem muita gente que foi liberta por Jesus, mas não é livre. Ele está liberto, mas ele não tem liberdade. Por quê? Porque ele se prendeu a alguma outra coisa, ou alguém prendeu ele a alguma outra coisa. Então, meu irmão, já está liberto, tenha liberdade. O Senhor te deu libertação e ele te deu liberdade. Amém? Terceiro uso que eles faziam dessa pedrinha branca, a gente pode aplicar aqui também. Os romanos usavam essa pedrinha como ingresso, né? A pedrinha lá com o nome do evento. Então você comprava o ingresso para ir no evento lá no Coliseu Romano. O ingresso era uma pedrinha branca com o nome do evento, com carimbo do evento. Então você chegava lá e apresentava e podia entrar. Se apresentarmos se levarmos a pedrinha branca para esse significado, o Senhor está falando da nossa entrada no céu, está dizendo: eu estou te dando o seu passaporte para ir morar no céu, você tem direito à entrada. E a última aplicação, que também era feita com a pedrinha branca naquela época, é que era dada aos vencedores de corrida, aos vitoriosos de batalha. Eles ganhavam a coroa de louro, de folha de louro, e ganhavam a pedrinha branca como uma forma de identificação. Então era uma forma também de premiar os vencedores de batalha. Leonardo está colocando: estudo abençoado, Deus abençoe a vida do pastor por ter botado para o sábado, ficou melhor para mim participar. Amém. Para muita gente, né? Muitos irmãos que não vinham aqui há muito tempo. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Então, queridos, em todas as 4 aplicações, o Senhor, a pedrinha branca aplicava, ele diz: olha, eu te absolvo dos seus pecados, eu te dou libertação, eu te dou um novo nome, eu te dou o passaporte de direito à entrada no céu, e eu te dou o prêmio de vencedor. Se você vencer, o Senhor te dá tudo isso. E como é que eu venço? E aí está a beleza da corrida. Porque na corrida espiritual não vence quem chega primeiro, vence quem chega. Não importa, os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos, não faz diferença. Na corrida espiritual não vence quem chega primeiro, ou seja, o Senhor quer abençoar de qualquer forma, é exatamente isso. Não é de um jeito ou de outro você vai sair abençoado. Amém? Então na corrida espiritual, queridos, não vence quem chega primeiro, vence quem chega. Não se trata de... Está aqui o Júlio assistindo a gente aqui, ele é um atleta, corre 5 km aqui na cidade, corre 10 km. E na corrida pequena, o vencedor é os 4 que chegam primeiro. Mas na maratona, o camarada chega em centésimo. Naquela maratona de 42 km, já observou isso? Ele chega em centésimo, ele chega comemorando. Por quê? Ele chegou em primeiro? Não, mas ele conseguiu completar. E o simples fato dele conseguir correr uma maratona inteira já é sinônimo de vitória. Mesmo que ele não chegou em primeiro, ele pode dizer para alguém: eu corri 42 quilômetros. Ou 21, quando é o caso da minha maratona. Então, meu irmão, na corrida espiritual não é atletismo, é maratona. Você pode chegar em último, mas você vai chegar, e vai chegar abençoado, e vai ser premiado, porque tem prêmio para todo mundo que chega. Na corrida espiritual não é quem chega primeiro, vence quem chega, quem completa é um vitorioso. Pastor, será que você é o último a chegar? Mas se você chegar, você é vitorioso. O que eu aprendo com a carta de Pérgamo, e eu finalizo aqui? Eu não posso negociar princípios, eu não posso negociar verdades, eu não posso agradar pessoas a partir dos princípios negociados. Eu não posso ser um vencedor simplesmente porque eu negociei, porque eu comprei, porque eu dei propina. Não, queridos, vença, mas vença a batalha.
vença lutando, vença batalhando. Vai doer, vai ter momentos que você vai chorar, vai ter momentos que vai ser doloroso, mas lute, batalhe, não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Não é as nossas ideologias, não é as nossas ideias, não é as nossas tradições. Deus não tem compromisso com nossas tradições, sejam elas tradições de proibições ou tradições de liberalismo. Deus não tem compromisso com nossa tradição, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com o que foi estabelecido na palavra dEle. A esposa está colocando aqui, Gálatas 5, primeiro foi para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneça firmes, amém? Então, queridos, não negocie princípios. O que a palavra diz, se o que você interpretou está realmente correto, devidamente contextualizado, está embasado na palavra de Deus, meu irmão, não abra mão disso, não negocie isso, não quebre princípios, não tente se igualar, sabe? É a palavra de Deus, e talvez você vai ser taxado de quadrado por uns, vai ser taxado de fanático por outros, mas se é o que a palavra exige, fica com a palavra. Se é o que realmente a palavra exige, fica com a palavra, amém? Nós temos esse cuidado. Quando você vive a palavra, você não tem base nem para liberalismo exagerado e nem para proibições exageradas. Radicalismo não combina com a palavra de Deus. A palavra de Deus não combina com o extremismo. Ela é o que ela é. Ela não tem compromisso nem com o extremismo religioso, nem com o extremismo liberal. Ela é o que ela é, um caminho estreito, em que o caminho é Jesus, o guia é Jesus e a porta é Jesus. Então, queridos, coma do maná escondido. Ele está oferecendo a vida dele para você. Recebe isso e seja cheio do Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao finalzinho dessa live maravilhosa. Sábado que vem tem mais. Já bota aí no despertador, coloca o despertador aí para sábado, 4h30 para você já ir lembrando, e outro 4h55 para você ligar, tá bom? Sábado, 5 horas da tarde, nós estamos aqui estudando a carta à igreja de Tiatira. Esse estudo vai ser tremendo. A igreja de Tiatira foi uma igreja que ela se prostituiu completamente. É a única igreja que Jesus não convida ao arrependimento. Ele apenas diz, eu estou indo aí para punir. Todas as outras ele dá uma chance de se arrepender. Tiatira não, ele diz, eu estou indo aí, estou indo para punir. Porque chegou num limite alto demais. Tá bom? Então, isso, a Isabela colocando, ativa as notificações. Você que está seguindo a página, ativa a notificação da página, tanto no Facebook quanto no YouTube, que assim, quando a gente começar aqui, você vai ser avisado aí na notificação do Facebook, e você pode ficar até mais alerta, tá bom? Então, sábado, 5 horas da tarde. Amanhã, nós temos live aqui na página da Igreja de Conquista, Reina Glória de Conquista. Nós temos culto 9 horas da manhã e 19 horas. Então, amanhã nós temos 2 cultos, 9 horas da manhã e 19 horas, os 2 cultos sendo transmitidos pela página Reina Glória de Conquista. Bom, então entra aí, minha esposa já postou as páginas aí, curte a página do Face, bota para seguir e se inscreve no canal do YouTube, coloca lá para seguir também, fica com a gente, tem muita palavra abençoada e aproveita essa semana para você assistir todas as outras lives que você perdeu. Tem muita coisa boa aí que você vai ser abençoado demais, tá bom? Você que está assistindo a primeira hoje, aproveita para assistir a carta à igreja de Éfeso e carta à igreja de Esmirna, que assim semana que vem você já pega e já entra já devidamente embasado, tá bom? Então até amanhã de manhã na página Reina Glória de Conquista, culto 9 horas da manhã, estarei ministrando pela manhã, pastor dele vai ministrando à noite, e 2 cultos abençoados. Temos culto aqui domingos das 19 horas e nas quartas às 19h30. Amanhã a gente tem um culto extra, somente amanhã, excepcionalmente amanhã, às 9 horas da manhã. Deus abençoe, fica todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho de ficar com a gente até agora. Compartilhe. Deus abençoe em nome de Jesus.